Bom dia, pessoal. Continuando aí a aula de gramática do terceiro ano sobre o início, a parte introdutória de sintaxe. Nós falamos de frase, o que era frase, a classificação delas, e agora vamos falar de oração e período, para que nós possamos adentrar no estudo do período simples, né? Com os termos essenciais da oração, tá? Então, nós falamos que frase é tudo aquilo que tem, é todo enunciado que tem sentido completo. Pode ser somente uma palavra ou um conjunto de palavras organizadas. Pode ter presença de verbo ou não, tá certo? Já a oração é o enunciado que se organiza em torno do verbo ou locução verbal. Pode ter sentido completo ou não. Para que seja oração, basta que tenha presença de verbo ou locução. Pode ter sentido completo ou não. Já a frase, qual o requisito essencial da frase? Ter sentido completo, tá certo? Pode ter presença de verbo ou não, certo? Então, nesse caso aqui, jogar, né, é um termo, é uma estrutura que, embora possa ter sentido se estiver dentro de um contexto. Nessa situação aqui, que está isolada, pode não ter sentido, tá certo? Então, nesse caso, eu tenho aqui um verbo. Constitui frase? Não, porque não tem sentido, tá certo? É oração? Sim, porque tem a presença do verbo jogar, certo? O aluno estuda bastante, tá? Quando eu digo o aluno estuda bastante, eu tenho frase? Sim, porque tem sentido completo. Eu tenho oração? Também. Por quê? Porque eu tenho a presença do verbo estudar, tá certo? Então, para que seja frase, basta que tenha sentido completo. Para que seja oração, basta que tenha a presença do verbo. Agora, nem toda frase é oração. Por quê? Porque, por exemplo, se eu disser boa noite, né? Se eu disser boa noite, eu tenho aqui uma frase, porque tem sentido completo, mas não é oração. Por quê? Porque não tem presença de verbo. Toda oração é uma frase? Não. Por quê? Eu posso ter uma oração, mas pode ser que não tenha sentido, eu tenha só a presença do verbo, tá certo? Então, se eu disser somente vi, certo? Nesse caso aqui, eu vi, mas não tem sentido completo. Então, é uma frase. Aliás, é uma oração, tá? Porque tem a presença do verbo ver, mas não é frase porque não tem sentido completo. É oração porque tem presença de verbo, mas não é frase porque não tem sentido completo, certo? Quem vê alguma coisa, né? Aqui somente vi o quê? Né? Então não tem sentido completo, então não constituirá frase, mas é oração porque tem presença de verbo. Outra coisa, se eu quero saber quantas orações tem um período, é só eu contar o número de verbos. Cada verbo e cada locução verbal constituirá uma oração. Nesse caso aqui, vai chover hoje, tá? Então, vai chover. Eu tenho verbo auxiliar mais verbo principal. Isso aqui constitui o que nós chamamos de locução verbal. A locução verbal é sempre verbo auxiliar mais verbo principal. O verbo principal normalmente vem numa das formas nominais do verbo, tá? Então, vai chover. Então, eu posso substituir por uma forma simples, tá certo? Choverá. Choverá
hoje, tá certo? Portanto, nesse caso aqui, tem o valor de um verbo, de uma forma verbal. Então, nesse caso, isso aqui é uma locução. São dois verbos que têm valor de um. Portanto, eu vou contar uma locução verbal apenas como uma oração, tá certo? Vai chover hoje. Aqui é frase, sim, porque tem sentido completo. É oração também, porque tem a presença de verbo. O professor entrou na sala e saiu rapidamente, tá? Então, nesse caso, é uma frase, sim, porque tem sentido completo. É oração também, porque aqui nós vamos ter mais de um verbo, consequentemente, mais de uma oração. Então, quem é a primeira oração? O professor entrou na sala. Quem é o verbo? Verbo entrar. Isso aqui vai ser o quê? Primeira oração, tá? Saiu rapidamente. Aqui é como se eu dissesse, o professor saiu rapidamente. Então, eu tenho segunda oração, porque eu tenho o segundo verbo sair. Então, dois verbos, duas orações. Se eu tivesse um verbo e uma locução verbal, seria verbo primeira oração, a parte da locução verbal, a segunda oração. Também teríamos duas orações, certo? Bom, então, se ficou compreendido aí o que é frase e oração, vamos tratar de período. O período é a frase organizada em orações. O período pode ser simples, pode ser composto. Então, se eu quiser saber quantos períodos tem uma frase, é só eu contar número de ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação e o ponto e vírgula. Cada ponto desses corresponderá a um período. Aí eu vou olhar dentro desse intervalo se tem somente um verbo. Se tiver somente um verbo ou locução verbal, consequentemente eu vou ter uma única oração. Então, quando tem somente um verbo ou uma só oração, eu estou diante de um período simples. O período simples é aquele que possui uma só oração, certo? Então, denomina-se a oração que integra o período simples, ela é denominada de oração absoluta, tá? Então, o prédio desmoronou. Quando eu digo prédio desmoronou, nesse caso, eu tenho apenas um ponto, tá certo? Um ponto final, tá? Então, nesse intervalo aqui, quantos verbos eu tenho? Somente um, o verbo desmoronar. Então, consequentemente, eu vou ter somente uma oração. Essa oração eu chamo de absoluta, tá certo? Então, a oração que integra o período simples, ou que constitui o período simples, ela é chamada de absoluta, tá? O professor ainda vai chegar. Quando eu digo o professor ainda vai chegar, nós temos aqui uma locução verbal, verbo auxiliar mais verbo principal, que equivale a um tempo simples, tá certo? A uma forma simples, melhor dizendo. Então, nesse caso aqui, eu tenho também um período simples, tá? E a oração que integra o período simples, eu chamo também de absoluta, tá? Aí, se eu dissesse o seguinte, quem saiu, né? Então, quando eu digo quem saiu, quantos pontos eu tenho aqui? Somente um ponto de interrogação. Então, eu vou ter somente um período. Nesse intervalo aqui, eu tenho quantos verbos? Somente um verbo sair. Então, nós estamos diante de um período simples, e a oração absoluta. Já o período composto é aquele que tem mais de uma oração, tá certo? Então, nesse caso aqui, Rivaldo estuda,
e pratica esportes, né? Então, nesse caso, temos quantos pontos aqui? Somente um ponto final. Nesse intervalo aqui, eu tenho quantos verbos? Somente um, né? O verbo estudar e o verbo praticar. Então, nesse caso aqui, cada verbo corresponde a uma oração. Nesse caso, nós temos primeira oração, aqui eu tenho segunda oração. Então, se eu tenho um período constituído por duas ou mais orações, estamos diante de um período composto, tá? Nesse caso, cheguei, vi, gostei e fiquei para sempre. Quantos pontos eu tenho aqui? Somente um, então eu vou ter somente um período, tá? Agora, quantas orações eu tenho neste período? Eu tenho primeira oração, aqui eu tenho segunda oração, aqui eu tenho terceira oração e aqui eu tenho quarta oração. Por que eu tenho essas orações? Porque cada compartimentozinho desse eu vou ter um verbo. O verbo chegar, o verbo ver, o verbo gostar e o verbo ficar. Portanto, 4 verbos, consequentemente 4 orações, tá certo? Então, nós estabelecemos aí a distinção entre frase, oração e período. Agora, nós vamos fazer o estudo do período simples, tratando aí, começando com os termos essenciais da oração. E quais são os termos essenciais da oração? Nós temos sujeito e predicado, tá certo? Então, por que nós chamamos aí de termos essenciais da oração? Porque essa essencialidade do binômio sujeito e predicado, né, é justamente porque se a oração não tiver sujeito, ela vai ter ao menos o predicado. A oração, ela tem essa distinção, reside nela a distinção da frase. É um dos elementos que distingue a oração da frase, porque a frase não necessariamente terá sujeito. Já a oração, se ela não tiver sujeito, ela vai ter pelo menos o predicado, porque existem orações sem sujeito. Daí o motivo pelo qual nós temos os termos essenciais da oração. Na verdade, se nós formos radicalizar aí, o termo essencial da oração é o predicado, tá certo? Porque existem orações sem sujeito, tá certo? Então, o que vem a ser sujeito? Assim, aí nós vamos tratar de termos essenciais da oração, nós vamos tratar dos termos integrantes, que falam aí essencialmente dos complementos, e os termos acessórios da oração, tá? Então, termos essenciais, sujeito e predicado, termos integrantes, os complementos verbais, complementos nominais e agente da passiva, e os termos acessórios, nós vamos ver os adjuntos, adjunto adnominal, adjunto adverbial, o aposto e o vocativo, tá certo? Bom, então nós temos aqui o primeiro elemento, tá certo? Que é um termo essencial da oração, o primeiro termo essencial da oração, na verdade. E é isso, o sujeito, tá? E quem é o sujeito? Nós podemos dizer que é o ser sobre o qual se faz uma declaração, tá certo? Por isso é que diz, se eu identificar o sujeito, o que sobrar é predicado. O que constitui o predicado? É justamente essa declaração, tá certo? Então, isso aí ocorre nas orações chamadas bimembres. Quando eu tenho sujeito mais predicado, tá certo? Eu tenho orações chamadas bimembres, porque elas possuem 2 membros. Quando eu tenho somente o predicado, eu não tenho sujeito, aí eu estou diante de uma oração unimembre, tá certo? Ela possui apenas um membro, tá? Então, o sujeito, ele tem algumas características.
Primeiro, ele responde às perguntas o que, o quem, isso antes do verbo, tá? Essa pergunta tem que ser feita antes do verbo, porque se eu fizer depois do verbo, né, eu vou identificar não o sujeito, e sim o objeto direto normalmente. Por isso é que quando o sujeito vem deslocado na frase, ou seja, ele vem depois do verbo, tá? Nós temos algumas pessoas que cometem alguns equívocos, confundindo sujeito com objeto direto. Aí eu vou ter que conhecer um pouco de análise sintática para fazer essa distinção com segurança, tá certo? Bom, aí quando o sujeito, ele vai ter algumas características. Primeiro, ele mantém relação de concordância com o verbo, ou seja, o sujeito concorda em número e pessoa com o verbo. Por exemplo, eu saí, né? Eu saí, nós saímos, tá certo? Então, nesse caso, se eu disser nós saímos, né? Nesse caso, eu já estou cometendo um erro de concordância verbal. Tu saiu, né? Em vez de tu saíste, nós estamos cometendo um erro de concordância verbal, tá certo? Outra coisa, essa função de sujeito, ela pode ser exercida por qualquer classe de palavra. Os pronomes pessoais do caso reto, um substantivo, uma oração, tá certo? Uma palavra substantivada e por aí vai, tá certo? Então, o sujeito também, a posição normal do sujeito, quando eu tenho uma frase na ordem direta, é anteposição verbal, tá certo? Então, qual a estrutura da frase na ordem direta? Sujeito, verbo e complemento. Se houver qualquer alteração na ordem do sujeito, ele apareça no meio ou no final da frase, nós vamos ter uma frase na ordem direta, aliás, na ordem indireta ou ordem inversa, tá certo? Outra coisa, o sujeito, ele pode aparecer no início, no meio ou no final da frase, tá? Mas qual a posição normal dele? Anteposição verbal. Outra coisa, os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, eles, via de regra, funcionam como sujeito, tá certo? Exceto o tu e o vós, que podem funcionar como sujeito, além das funções básicas. Os pronomes pessoais do caso reto, eles funcionam basicamente como sujeito ou predicativo, tá certo? Por exemplo, se eu disser eu sou professor, tá? Quando eu digo eu sou professor, quem é professor? Eu. Então aqui é o sujeito, tá? Agora, se eu disser o professor sou eu, né? Nesse caso, o eu passou a ser o que? Está após verbo de ligação, então ele será predicativo do sujeito. Então mudou essa função. Essas duas funções são básicas dos pronomes pessoais do caso reto, exceto o tu e o vós, que além dessas duas funções, eles podem funcionar também como vocativo. Mas é bem simples identificar o tu e o vós quando eles estão funcionando como vocativo. Eles vêm isolados na frase por vírgula, tá certo? Então, é o maior crime que se comete contra a língua portuguesa separar o sujeito do seu predicado por vírgula, assim como o verbo de seus complementos, tá certo? Quando a frase estiver na ordem direta, tá certo? Então, nesse caso aqui, João, professor, e os pronomes oblíquos? Os pronomes oblíquos, salvo raríssimas exceções,
eles não podem funcionar como sujeito, tá certo? Eles funcionam como objeto direto, tá certo? Por isso, Napoleão Mendes de Almeida chama os pronomes pessoais do caso reto de pronomes sujeito e os pronomes oblíquos átomos de pronomes objeto, tá certo? Justamente por isso. Então, nesse caso aqui, João viajou ontem. Quem viajou? João. Então, nós temos aqui sujeito, tá? Está antes do verbo, né? Não se fazem automóveis como antigamente. O que não se faz como antigamente? Automóveis, tá certo? Então, automóveis aqui será sujeito. Então, isso aqui é uma frase na ordem indireta. O sujeito está no meio da frase. Aqui ele está no início, aqui ele está no final. Se eu quisesse colocar essa frase na ordem direta, automóveis não são feitos como antigamente, tá certo? Chegaram os ciganos. Quem chegou? Os ciganos. Então, os ciganos aqui é o sujeito. O sujeito aqui está no final da frase. E aqui nós temos uma observação importante a fazer. Eu identifiquei o sujeito, aquela palavra mais importante na constituição desse sujeito e que mantém íntima relação com o verbo, é justamente o que eu chamo de núcleo do sujeito, tá certo? Essa noção de núcleo do sujeito é importante para nós, justamente para nós estudarmos essa classificação entre sujeito simples e sujeito composto, tá? Então, nesse caso aqui, Pedro e Paulo foram apóstolos. Nessa frase anterior aqui, os ciganos chegaram. Os ciganos, quem é o núcleo? Ciganos, tem apenas um núcleo, ciganos. Então, nesse caso, nós vamos ter um sujeito simples. Pedro e Paulo foram apóstolos. Quem foi apóstolo? Pedro e Paulo. Nessa situação aqui, eu vou ter dois núcleos, tá certo? Então, se eu tenho mais de um núcleo, o sujeito será composto. Viajaremos amanhã, tá? Aqui está implícito que o sujeito é nós. Nós viajaremos amanhã. Então, aqui é uma situação que nós temos o sujeito desinencial ou implícito. Por quê? Porque ele está subtendido na terminação do verbo ou desinência, que é o mos, tá certo? Então, nesse caso, é um sujeito que está compreendido na terminação do verbo. A partir da próxima aula, nós vamos estudar a classificação do sujeito, tá certo? Então, bom dia aí para todos.